Fala pessoal, tudo bem? Quem fala com vocês é o Andrew e hoje eu vou ensinar vocês a como criar o seu próprio modelo de inteligência artificial. Então hoje nós iremos criar aqui o nosso script, que ele vai dizer de fato o que aquele modelo vai ser. Então, assim como eu disse nos outros vídeos, aqui nosso modelo ele vai ser um modelo de regressão linear e ele vai prever valores de casa com assim, algumas entradas ali em X para a saída em Y, que vai ser os valores da casa. Então, se você ficou curioso e quer saber ali como aprender, como fazer o seu modelo de inteligência artificial, fique com a gente até o final deste vídeo. Estamos aqui no Visual Codes aqui com o nosso script final, já com a análise feita e com as melhorias inseridas. Uma das melhorias que eu fiz aqui no script em relação aos dados, aos blocos desse script, né? Que o interessante de nós normalizarmos o nosso script aqui nesse Visual Codes é que ele tem um Copilot que ele vai auxiliar nós, né? Ele irá auxiliar em relação à normalização desse script, tanto na parte de treinamento como na parte de validação. Vocês vão entender aqui posteriormente. Bom, então voltando aqui ao nosso código, temos aqui as bibliotecas iniciais, aqui o bloco desse código. Nesse primeiro bloco, nós temos a geração dos dados fictício. Aqui no segundo, tem a divisão dos dados. No terceiro, tem aqui o modelo de regressão linear. Aqui no quarto, é em relação ao treinamento com o early stumping. Aqui no quinto, temos os coeficientes aprendidos. Esses coeficientes aprendidos, eles irão aparecer nas saídas aqui do nosso script. Bom, a minha intenção ao inserir essas saídas aqui no terminal é atender de fato à governança do modelo, que é entender ali o passo a passo de criação. Um dos passos que nós precisamos entender é em relação aos pesos aprendidos, aqui para cada entrada, tanto em relação a x1, x2 e em relação a x3. Temos aqui o bloco de avaliação final do nosso modelo. E por fim, também uma das melhorias que eu implantei nesse script é para ele gerar dois gráficos. Um dos gráficos é em relação a perdas, em relação ao erro de treino e validação, e o outro gráfico é em relação às predições dos dados versus a predição dos dados reais. Bom, então aqui inicialmente nós vamos interagir com o nosso auxiliar aqui do lado direito. Uma das perguntas que iremos fazer para ele é o seguinte: este código está estável? Ou seja, tem algum erro de elaboração desse código? Nós iremos este código está estável. Ele diz para nós que sim, o código está estável e funcional para o propósito de treinar, validar e avaliar o modelo de regressão linear. Tem algumas informações que não é interessante. O mais interessante é esse início, né, onde ele diz que está estável o nosso código. O próximo passo é entender quais são as bibliotecas que nós precisamos configurar para validar esse script. Então, quais são as bibliotecas que nós precisaremos baixar aqui aqui no nosso ambiente de validação do nosso script. Bom, quais são as bibliotecas? Quais são as bibliotecas que precisaremos baixar para testar e validar o código?
A saída foi a seguinte: para testar e validar esse código, você precisará instalar as seguintes bibliotecas Python: Thirst, Nup, Matplotlib e essa por último aqui. Bom, aqui o interessante é que ele já dá o comando ao qual nós inserimos no nosso terminal. Iremos aqui nesses três pontinhos, terminal, novo terminal. Como nós iremos rodar esse script, temos que rodar, vai ser onde o nosso código está inserido. Bom, vou pegar aqui o caminho do nosso código, abrir aqui no nosso terminal. Ele já está aqui ele já está aqui dentro da pasta do código. Vamos inserir aqui as bibliotecas necessárias para validar o nosso script. Ele já inseriu aqui a biblioteca. Vamos rodar agora o nosso código. Como que o nosso código é em Python, basta nós inserirmos Python, verificar qual que é o nome do nosso código aqui, copiar o nome do código, inserir aqui, e ele vai começar a rodar o nosso código. As saídas, elas vão ser justamente a que eu pedi. Bom, então quais serão essas saídas? Vamos aqui voltar para as saídas do nosso modelo, que eu tenho um arquivo aqui que eu deixei separado para a gente entender essa saída. A saída será os pesos iniciais, ou seja, quais são os pesos de inicialização deste modelo, juntamente com o BIAS. Aqui, em cada época, ele vai demonstrar para nós o erro em relação ao treinamento e o erro em relação à validação. E e quais são os coeficientes aprendidos deste modelo. E, por fim, ele vai mostrar aqui qual foi o erro no conjunto de teste, ou seja, qual é o resultado final deste nosso modelo. Vamos voltar aqui para o nosso ambiente. Vocês podem ver aqui que as saídas são justamente essas mesmas, né, em relação aos pesos iniciais, em relação aqui aos coeficientes aprendidos, e em relação aqui à perda do conjunto de teste. Bom, pessoal, então, um dos gráficos que o script gerou foi esse em relação ao treinamento e validação. Essa linha azul aqui é em relação ao treinamento e essa linha laranja é em relação à validação. No eixo Y, eu tenho aqui o erro médio. E no eixo X eu tenho as épocas que esse modelo passou. Bom, aqui inicialmente o erro ele está muito grande, né, porque aqui, como aqui o modelo ele não passou ainda aqui pelo conjunto de dados, o erro inicial, tanto em validação como aqui no treinamento, ele está próximo aqui de 2003. Aqui, como o modelo ele vai passando aqui pelo treinamento, pelo que as épocas, né? Aqui é que normalmente ele vai diminuindo mesmo, que é o que está acontecendo aqui. Chegando aqui na época 4, vocês podem ver que tanto a linha de treinamento como a linha de validação ela está tendendo a zero, que não é muito interessante para nós. Porque se porventura acontecer isso, o modelo pode sofrer de overfit. Então, interessante seria parar aqui no máximo, aqui na época 4, tá? Então, esse é um tipo de interpretação desse gráfico. Então, esse segundo gráfico em relação às predições versus os valores reais. Aqui no eixo Y estão as predições e aqui no eixo X estão os valores reais. Vocês podem ver que aqui inicialmente os valores reais aqui os dados eles estão muito próximos aqui dos valores reais e eles vão desprendendo em conformidade com as predições, tá vendo? Então, se nós puxarmos aqui as predições aqui nesse instante e pararmos aqui com os valores reais, vocês podem ver que esses dois gráficos eles estão muito próximos. Aqui que eles começam a ter uma diferença. Então, que uma das análises que nós podemos ter é
que aqui o modelo que a diferença, ou seja, que o erro médio entre os valores reais e as predições, elas estão crescendo. Então, esse modelo ele não vai generalizar para dados nunca vistos, tá bom? Então, essa é uma das análises. Bom, pessoal, então o vídeo é este. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.